Pessoal, e o Flamengo já está se preparando para enfrentar o Bayern de Munique nessas oitavas de finais do Super Mundial de Clubes. Ficou interessado e quer saber tudo o que a mídia está falando? Tem colunista do Bayern de Munique aí com medo do time do Flamengo e muito mais, então assiste esse vídeo até o final. Mas se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, assim que sair um vídeo novo você ser notificado, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal que assim que sair um vídeo novo vocês serão notificados. E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Algo me disse que o Flamengo vai passar. Mas eu, claro, eu considero que o Bayern de Munique é o favorito. Eu acho que é tipo assim, antes do jogo começar, 65-35, 60-40. Não chega a 70-30, no meu entendimento. Mas algo me diz que o Flamengo vai passar. Quero ouvi-lo, Fredinho. Assim, o favoritismo é do Bayern. E aí, diferentemente do clássico brasileiro, que eu acho que a pressão é dividida, nesse não, a pressão está toda do lado do Bayern de Munique. O Flamengo não tem nenhuma pressão de passar, né? Eu acho que se não passar, tudo certo ser eliminado para o Bayern de Munique, né? Não é nenhuma vergonha longe disso. Eu colocaria 65-35 e talvez mais beirando 70-30 para o Bayern de Munique, apesar de achar que o Bayern tem vulnerabilidades muito bem expostas durante essa temporada, inclusive na Liga dos Campeões que a gente transmite, de uma linha defensiva muito alta e muito lenta, né? Então, se o Flamengo for bem com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, com os laterais na velocidade, nas costas dessa defesa, e qualquer defesa que jogue, tá? Inclusive o Tá que chegou, não é um zagueiro veloz. Eu acho que isso pode ser explorado pelo Bayern de Munique. Agora, eu estou muito curioso para ver qual vai ser a postura inicial do Flamengo. Se o Felipe Luiz ele vai tentar como contra o Chelsea, ou se ele vai adaptar para um Flamengo mais defensivo, dando um pouco mais da posse de bola para o Bayern de Munique, que eu não acho uma má ideia, porque se você trouxer a linha o mais alto possível e disparar, eu acho que esse pode ser um caminho muito interessante. Esse Mundial é uma chance de um clube como o Flamengo, como os demais também, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Monterrey, que está classificado, de você jogar bola. Como o Domenech está aí, está firme aqui. Jogar bola, mostrar bom futebol. As pessoas falam, cara, esse time brasileiro joga bem. Encarou tal time, derrotou, perdeu, mas eu acho que isso é muito importante. Não é pensar só no resultado, é pensar na imagem que o clube pode deixar. E isso é importante sim, porque esse bilhão de pessoas, parte dessas bilhões de pessoas que não veem o brasileiro, estão vendo esses jogos. Porque agora, domingo, eles não vão ligar para ver o Flamengo. Querem ver o Bayern. Muitos querem ver o Bayern. O que o Bayern vai fazer? Quem é o adversário? É um time do Brasil, o Flamengo. Ah, legal. Vamos ver. O Flamengo faz um bom jogo. Isso deixa uma boa impressão. Deixa uma boa imagem. Isso é importante para a imagem do clube. Os bobos não vão entender isso nunca. Vai ter sempre um idiota que vai dizer, não, você está dando uma desculpa para a derrota. Eu não estou aqui porque eu não sou. Eu não estou aqui para ficar defendendo clube nenhum. Eu estou falando do geral. Isso vale para o Fluminense, Palmeiras e Botafogo também. O Fluminense vai enfrentar o vice-campeão europeu. Tem muito mais gente vendo o Fluminense do que num jogo normal do brasileiro, gente. Ou da Libertadores. Um público que não olha para o Fluminense, para o Palmeiras, Botafogo, o Flamengo vai olhar. Então acho que jogar bem é muito importante. Competir, jogar um bom futebol. E o Flamengo tem condições de fazer isso. Deixar uma imagem legal. E tentar vencer. Acho que passa por aí. O jogo do Chelsea já teve uma repercussão muito boa. Muito boa. Eu fui à coletiva depois, estava cheio de jornalistas ingleses muito curiosos. Perguntando coisas ao Felipe Luiz e querendo entender. Porque eles viram um time sul-americano dominar o Chelsea. Aí alguém fala, não, o Chelsea não é o mais forte. É o quarto colocado da Premier League, cara. Tem um investimento de 1,5 bilhão de euros. Dá para pagar a dívida de quase todos os times brasileiros. Pessoal, Mauro César aí soltando o verbo aí pra cima do Flamengo, né? Dando as estatísticas, falando muito bem do time do Flamengo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui também no que a mídia tá falando aí do time do Mengão. Olha aí, Flamengo com 2 vitórias e 1 empate, 7 pontos ganhos, aproveitamento 77,8%, 6 gols marcados e 2 sofridos. O Bayern de Munique, 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota, um aproveitamento de 66,7%, fez 12 gols, bom, 10 só contra o Auckland City. Isso aí. Aí é brincadeira. E 2 gols sofridos. Rafael Prats. É um grande jogo, mas uma pedreira pro Flamengo, hein? É uma pedreira pro Flamengo, Abel. Agora, o Felipe Luiz tem falado muito nas últimas horas, né? Além de destacar a força que é o Bayern de Munique, que é um clube de elite da Europa, pentacampeão de Liga dos Campeões. Felipe Luiz tem falado muito em manutenção da identidade. Agora, essa manutenção de identidade do Flamengo amanhã pode ser com algumas alterações. Não dá para descartar o Flamengo tendo um jogo um pouco mais direto. Por que eu falo isso? O Bayern de Munique é uma equipe que gosta muito de ter a bola fica geralmente no pé do Bayern de Munique. Agora o time tem uma maneira de marcar com os zagueiros que ficam lá na linha do meio campo.
Quando o time do Bayern de Munique perde a bola ou há um erro de passe, ele é pressionado e tem uma boa marcação que o enfrenta, o Flamengo pode ter condição de fazer isso amanhã, o Flamengo pode ter um jogo mais direto. Não é que o Flamengo vai abrir mão de ter a bola. Eu acho que o Flamengo não vai pensar em primeiro momento em dividir posse de bola com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique nos últimos meses enfrentou o PSG, ficou mais com a bola que o PSG. Enfrentou o Barcelona mais com a bola que o Barcelona. Então, assim, é natural imaginar que o Bayern de Munique tenha mais a bola amanhã. Em outras palavras, você está dizendo que muito provavelmente o Felipe Luiz vai ter que pensar numa estratégia diferente ou uma forma de o time dele jogar diferente por causa do adversário. Isso. Não, e possivelmente isso é óbvio, amanhã, né? sem o Pedro, passa muito isso, Abel. Já é um recado. O Pedro é um tipo de jogador do Flamengo tá bola, municial, centroavante, ele sai mais da área. Amanhã, se a opção for por Bruno Henrique ou Plata, é um Flamengo que pode jogar de uma maneira mais direta, de roubar a bola e sair mais pro jogo. Isso não quer dizer que a bola não vai passar pelo Gerson, não vai passar pelo Arrascaeta. Luiz Araújo está em um grande momento, não tem como sair do time, ele ajuda muito pelo lado do campo, mas pode ser um Flamengo menos tempo com a bola e mais vertical para jogar. Contra um time que tem muito a bola, que é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique obrigatoriamente te coloca mais para trás. Agora o Flamengo tem condição de marcar, jogar e sair para jogar também. Pode dar jogo, sim. Luiz Araújo falava ali na entrevista, e ele tem total razão, tem que ser um jogo perfeito. Você falou de repente, uma estratégia diferente para atacar, para jogar, para sair jogando, mas defensivamente também tem que ser um jogo perfeito, hein, Silas? Não, sem dúvida nenhuma. Ele fala também ali que ele pode, dependendo do momento do jogo, fazer... Eu tô vendo aquele cara ali, o Company ali, ó, belga, eu não gosto dele, não. Que isso? Oh, que não, isso? Porque isso? o fã do esporte entra depois aí pelas redes sociais, lá no YouTube, Você não sei o enfrentou? entrar. Não, ele faz um pênalti no Gabriel Jesus. Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica 2018, e o árbitro não deu, porque falou que a bola ia sair pela linha de fundo. Aí. E nós perdemos aquele jogo 2-1. Zagueiro. Não lembrava desse lance. Quanto estava o jogo? Você lembra quanto estava? 2-1 já. Tava 2-1. Ah, tá. E o Renato Augusto depois tem a chance para fazer o gol. Você não gosta do dele, empate. Silas? Estava defendendo Mas a agora seleção ele é belga, técnico queria que ele do deixasse o Bayern Brasil de fazer Munique. gol. Eu gosto mais do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, ele fala ali que ele pode também fazer com o Danilo, diferentemente se ele colocar o Léo Ortiz, uma saída com 3 zagueiros. Então ele empurra o Wesley para frente, traz o Danilo para fazer ali uma dobradinha com o Wesley, traz o Pulgar aqui dentro, né? O Jorginho vai ficar o cara junto com o Gerson para fazer a criação, né? E o Léo Pereira do lado esquerdo também dando liberdade para o Alexandro. Então, assim, eu acho que isso também pode funcionar. O Bayern tem o Kimmich e tem o Goretzka no meio, ou seja, Jorginho, Pulgar, Kimmich, Goretzka, e o Flamengo tem o Arrascaeta ali. Então, assim, vai ser um jogo muito de gente que pensa o jogo. O Kimmich é um jogador que tem que ser marcado, sim. O Goretzka já é um jogador mais de imposição, já é um Richard Rios, um jogador mais de imposição, que chega, que briga e tal. Mas o Flamengo tem totais condições de conseguir, sim, uma vitória num jogo como esse. Até porque, na entrevista do Léo Ortiz, ele fala assim, eles não conhecem tanto a gente como a gente conhece eles. Porque eles não assistem tanto futebol sul-americano como a gente assiste futebol alemão, futebol europeu. Então a gente conhece melhor esses caras. Não digo que para esse jogo tem favorito, não. PSG, não tem favorito para você? Não, PSG Inter de Miami, PSG, pode colocar o Messi, o Suárez, quem quiser, o PSG é muito favorito. Agora, Mas o Bayern é favorito, você não acha, Silas? Eu pouco, acho pelo que menos? não, eu acho que não. Eu acho que pelo ser fim de temporada, pelo calor que a gente já ouviu aí que vai acontecer, o Flamengo está muito mais acostumado com isso. Eu acho que por essa sede maior, na minha opinião, que o Flamengo tem de conquistar um título desse e já conseguiu uma vitória contra o Chelsea muito importante, eu não acho que o Bayern tem muita vantagem sobre o Chelsea, então, não. já o Silas vai dar, então, o palpite dele. Boa. Olha aí, ó. Ele tá louco para dar palpite. Ah, é agora. Ó, eu vou repetir o palpite que eu dei durante a semana no F360. Flamengo 2, Bayern de Munique 3. Espero que eu erre. Eu quero vitória do Flamengo, mas eu tô achando que vai dar Bayern de Munique aí, um placar mais justo, né? Mais apertado, 3-2. Qual seria o seu palpite, amigo Prats? Bayern 2, Flamengo 1 na prorrogação. Ó, e agora o palpite de Silas. Flamengo 3, Bayern de Munique 2. Aê. Jogão. Silas. PSG Inter Miami não é tão fácil quanto parece, Silas. Não, esquece. Tem jogadores experientes, mas tem jogadores jovens que correm muito no meio campo do Inter Miami. Não vai ter Não, vai por mim, Silas. 3-0. Silas, deixa eu te falar, você
Não jogou 3 a tanto 0. tempo, depois eu te dar umas dicas aí. 3-1 Mas PSG. é o seguinte, 3-1. Eu vou ficar com 3 você, a 1? Abel. 3-1 PSG. E qual o seu palpite, É Prats? 2x1 PSG apertado. Falou? Não. Ai, Eu Silas. não falei que o PSG vai perder. Eu disse que o jogo não é tão fácil quanto parece. Inter Miami tem alguns jovens que correm um pouco pelo Messi e o Suárez, principalmente. Se o Busquets tiver liberdade, ele começa a tomar conta do jogo. Ai, Silas, falou um monte, cuidado. mas apostou em vitória do Paris Saint-Germain. Ó, a resenha Dá tá pra muito voltar boa. aquela tela ali ou acabou? Não, acabou o tempo. Só Juventus e Real Madrid. Real Madrid. Pode ganhar qualquer um. Monterrey e Ótimo. Borussia. Pequena vantagem pra mim pro Borussia. Pequena, hein? Pra mim, pequeno também. É. E nos outros 2 jogos, Flamengo pra mim ganha e o PSG pra mim ganha também. Pessoal, gerando debate aí, né, nesse vídeo do Mengão. A galera aí rasgando o verbo pro time do Flamengo, o Silas, muito Flamengo, né, apostando tudo que tem aí no time do Flamengo. 3-2 pro Mengão seria um placar sensacional pro time do Flamengo contra o Bayern de Munique, não é isso? Mas e aí, qual o seu palpite, qual o seu placar para essa partida entre Flamengo e Bayern de Munique? Vamos dar uma olhadinha aqui também no que tá gerando treta, né? Aí entre Flamengo e Bayern de Munique, os jogadores do Flamengo contra os jogadores do Bayern de Munique aí estão gerando algumas tretinhas aí, jogando algumas, né, farpas antes do jogo e vai pegar fogo essa partida. Vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que estão falando aqui dessa treta entre Flamengo e Bayern de Munique. Eles desmerecem o Flamengo e Danilo devolve a altura. E torcida do Bayern ficou revoltadinha com a declaração do zagueiro rubro-negro. O Danilo entrou na mente da torcida do Bayern. Assim que ficou definido o confronto entre Bayern e Flamengo, o jornal alemão Bild publicou que o duelo era um aquecimento, uma espécie de treino para o time alemão, para o que realmente importava, o confronto das quartas, provavelmente contra o PSG. A declaração revoltou os rubro-negros, mas Danilo respondeu à altura. O Bayern não é tão melhor que o Chelsea, declarou o zagueiro. A página Bundesliga Insider, tinha que ter Insider no nome, publicou a fala do Danilo e revoltou os torcedores do Bayern. Veja alguns comentários dos torcedores do Bayern. Se nossos jogadores não ficarem motivados para enterrar eles depois dessa entrevista, eu não sei o que irá motivar. Eu amo isso, continuem nos desrespeitando. Imprimam isso, coloquem estampado no vestiário. Nunca desafie o Bayern, nunca, disseram os torcedores alemães. A página fez questão de lembrar a entrevista do Vidal, que jogava no Barcelona e disse que o Bayern não era tudo isso. Dias depois, em confronto na Champions, o time do volante levou 8-2 do Bayern. Ai, que medinho eu tô do Bayern. Meus amigos, apareceu logo quem? O Pulgar, né? Como é que vai ter medo do Bayern de Munique, o Pulgar? Algum jogador chegar ali, der uma entrada mais dura, o Pulgar vai chegar arregaçando ali o jogador do Bayern, já botando medo, né? Então, tá bom aí, o negócio tá bom aí, essa treta aí entre Flamengo e Bayern de Munique, né? Mas e aí, vocês acham que é uma treta sadia? Vocês acham que é bom pro time do Flamengo essa treta? Deixa aqui nos comentários. Vamos dar uma olhadinha aqui também no que o Caio Ribeiro falou aí, né? Dessa partida de Flamengo e Bayern, o que ele falou aí do Flamengo nesse Mundial de Clubes. Bruno Henrique e Luiz Araújo, Bruno Henrique Plata e Luiz Araújo, eu não sei, mas acho que ele vem com 2 atacantes. Por que eu acho que ele vai jogar dessa maneira? E aí faz todo sentido o que o Souza está falando, de repente, nenhum de nós faria, mas a surpresa seria tirar o Arrascaeta e deixar ele para o segundo tempo. Porque quando você tem... O que eu vi do jogo do Bayern de Munique no jogo pela TV Globo? Já falei de todas as qualidades, mas se existe uma forma de ganhar do Bayern, é em cima da autoconfiança deles. Porque eles colocam muita gente lá na última linha de ataque, de defesa do adversário, e dão um contra-ataque. E a gente o Flamengo tendo 2 caras de velocidade pelos lados do campo, na hora que você retoma essa bola, 2 caras mais verticais, você pode machucar o Bayern. Então, qual é a opção que ele tem? Ou fazer essa estrutura, como a gente falou, e aí você faz com a bola um 4-3-3, com a Arrascaeta pisando lá na frente, e sem a bola um 4-1-4-1. O que eu quero dizer? Você põe o Pulgar aqui nessa primeira linha de volante, aí você coloca 2 caras de velocidade de beirada, sendo o Arrascaeta um deles, ou tirando o Arrascaeta e vindo com Luiz Araújo e Plata, Gerson e Jorginho, e um centroavante lá na frente. Retomou a bola, esses caras fazem esse facão para você ganhar em velocidade. É uma maneira de você jogar sem o Arrascaeta. Como que você joga com o Arrascaeta? Você fazendo o losango no meio de campo, o Arrascaeta flutuando por trás do atacante, fazendo a sombra em um dos volantes e tendo um meio de campo um pouquinho mais protegido. Eu acho que o segredo do Flamengo é ter humildade para marcar o adversário,
entender que o Bayern hoje é um dos melhores times do mundo e tendo personalidade quando você retoma essa bola para você ser vertical, para você ser agudo. E aí o jogo do Chelsea faz muito sentido. Quando você entra no Mundial, quando todo mundo acha que o Chelsea é o favorito da chave e você atropela, porque uma coisa é como o Botafogo jogou com o Paris Saint-Germain, ó, dá bola para o adversário, encolhe aqui, vamos chegar uma ou duas vezes, vamos tentar machucar os caras. O Flamengo não foi isso. O Flamengo falou, dá bola para mim, tá 1-0 para vocês, eu vou te atacar e vou ganhar porque eu tenho qualidade. E ganhou, meteu 3 e poderia ter metido 4. Uma coisa que tem pesado muito, e eu acho que aqui é muito do latino e dos times brasileiros, é a autoconfiança. Você pega o Palmeiras, você pega o Flamengo, acho que o Fluminense também, o Botafogo com um pouquinho menos, cara, eles estão botando 40 mil brasileiros no estádio. O ambiente é como se você estivesse jogando em casa. Então isso faz com que você acredite um pouco mais, com que você se exponha um pouco mais, com que você busque o resultado com um pouco mais de confiança. Por isso que acho que o ambiente vai ser do Flamengo, vai ser a maioria no estádio, tomando esses cuidados e tendo a personalidade, aí entra o que é do jogo. É o jogo perfeito, é o encaixe na marcação, é aproveitar as oportunidades quando aparecerem, que não vão ser muitas, mas você tem que ser eficiente quando aparecer. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Os caras falando aí como é que, o Caio Ribeiro falando como é que deve se jogar para poder ganhar do Bayern de Munique. Mas e aí, vocês concordam com essa tática do Caio Ribeiro? Vocês acham que o Caio Ribeiro tá certo aí, né? Nessa forma de jogar, vocês acham? Né? E quem vocês colocariam ali, né, para como contra-ataque, né, jogador de velocidade. Jogador de velocidade a gente tem o Ayrton Lucas, né, que é rápido, o cara é uma flecha praticamente. Só que infelizmente a marcação dele é muito fraca ainda, né, ele não consegue marcar tão bem como é, né, para correr, digamos assim. Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual o time ideal para enfrentar o Bayern de Munique? Vocês iam com a Arrascaeta ou iam com o Bruno Henrique? Qual jogador vocês colocariam ali na lateral? Né? Vocês iam com o Ayrton Lucas mesmo? Quem vocês acham que o Felipe Luiz deveria escalar para esse time? Quem seriam os jogadores ideais para enfrentar o time do Bayern de Munique? Deixa aqui nos comentários, tá certo? E peço também que vocês nos ajudem a bater a marca de 500 inscritos. Conto com vocês e também se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, ser um dos primeiros a ser notificado assim que sair um vídeo novo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal e assim também você vai nos ajudar a bater a meta de 500 inscritos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo e até a próxima. Fui!